Os jovens são associados normalmente, ao longo da história, a pessoas rebeldes. O movimento hippie, o festival de Woodstock e o próprio surgimento do rock como estilo musical, que colocou Elvis Presley como um dos ícones da música jovem e os Beatles como a banda de mais sucesso no mundo todo, são símbolos que demarcam a fronteira entre a rebeldia inovadora e criativa e o conservadorismo retrógrado. O Brasil vive um momento reverso, com os supostos jovens adotando discursos conservadores e colocando-se na trincheira em defesa das ideias absurdas que já ultrapassam o inaceitável, muitas vezes o inacreditável. Há que se perguntar, são jovens de fato ou são velhos? Ou ainda, não serão, na verdade, velhacos? Eu me pergunto a cada dia se as décadas de ditadura são as responsáveis por forjar uma suposta juventude cuja marca é o analfabetismo político misturado com analfabetismo funcional e mesmo vernacular, já que grande parte não consegue se expressar corretamente no idioma do seu próprio país. Essa é a única explicação que eu encontro para um momento em que jovens velhacos defendem ideias retrógradas e, pior do que isso, alinham-se às correntes conservadoras de pensamento caótico, o que me remete à nostálgica lembrança da canção de Belchior, em que ele diz que somos como os nossos pais, na pior concepção a que isso possa encaminhar. Olha, não se trata aqui de pregar o desrespeito aos mais velhos ou aos nossos pais e avós, bisavós e tudo mais, mas reconhecer no pensamento inovador a única forma de permitir que o mundo avance sempre na direção de proporcionar mais felicidade às pessoas. Querer livrar-se de uma epidemia que assola o mundo e abala a economia passa a ser taxado como coisa de maricas, seja lá o que isso signifique. Propagar a ideia absurda de que a Terra é plana equivale a retroceder ao tempo de Tales e Demócrito. Mais do que isso, comprova que o único objetivo é o de desacreditar a ciência e reforçar teorias da conspiração manipuladoras destinadas a dar crédito a formas pretensamente modernas de cinismo e de mentira, representadas pelas fake news, amplamente desmentidas pelos que mantêm a sanidade mental e, ainda assim, alimentadas pelos que chegam ao cúmulo de ignorar a realidade e de ambicionar o poder eterno e absoluto ao custo de vidas humanas. Neste primeiro vídeo de 2021, meu compromisso é com o público, mantendo minha fidelidade à missão de jogar luz sobre as trevas. Cumpri até aqui mais de 6 décadas de luta e de muito trabalho nos mais diversos ramos de atividade, sempre na iniciativa privada ou por conta própria, em atividades autônomas. Um desmentido cabal que minha própria história dá aos energúmenos que rotulam como comunismo minha postura contra as desigualdades sociais e as incontáveis injustiças do mundo. Se nesses anos todos jamais eu deixei me abater pelo desânimo, não vai ser agora que, num período de tanto obscurantismo, eu vou renunciar às minhas convicções. De jeito nenhum. Pessoas como José Beltrame e José Ramos, entre muitas outras que têm me dado apoio, podem ficar tranquilas. Não vou esmorecer e vou prosseguir em minha jornada por um Brasil melhor. Jamais irei me intimidar diante dos que se colocam frente às câmeras para defender ideias estapafúrdias e acobertar irregularidades e até denúncias e apuração de crimes que teriam sido praticados por seus correligionários ou seus parentes. A resposta a uma acusação deve ser a apuração do fato e não a ingerência no sentido de impedir as investigações.
Em relação à pandemia, não há autoridade que tenha o direito de impedir as pessoas de se vacinarem. É um direito individual. E isso está sendo feito na forma mais espúria, por meio de péssimos exemplos e de inequívocas demonstrações de incompetência por parte de quem não consegue sequer comprar em tempo hábil seringas e agulhas. Temos um sinistro da saúde que demonstra incapacidade até para gerir o almoxarifado do ministério, que dirá para ser ministro. É, no mínimo, incoerência, contradição e incompetência, ou indício claro de que existem interesses escusos, posicionar-se contra medidas que visam a estancar a progressão da pandemia e, ao mesmo tempo, reconhecer nessa progressão o abalo à economia do país. Se tentar se livrar de um vírus mortal é indício de suposta covardia, como apregou os nefastos adoradores da morte, o que se dirá do medo da vacina e da rejeição doentia a mecanismos eficazes de proteção, como o isolamento social e o uso de máscaras, cuja eficácia é de 99,9%, segundo os mais recentes estudos. Países como a Inglaterra, que não dispõem de nenhum desequilibrado mental no poder, países como esses acabam de adotar novo lockdown para evitar o avanço da nova mutação de vírus, que pode ser até 70% mais contagiosa. No país de governantes desequilibrados, que se coloca entre os últimos na fila de obtenção de vacina, por inoperância, incompetência e sanha negacionista, todas as medidas de cautela e de proteção são desestimuladas por passeios programados para simular apoios e por discursos que se destacam pela hipocrisia, pelo cinismo e pelo incentivo ao horror num país em que mulheres são assassinadas até por usarem biquíni. Assiste-se ao permanente incentivo às armas e à violência, o desrespeito à mulher e à diversidade, enquanto a plateia ignorante e estúpida aplaude discursos de um mandatário que sempre minimizou a gravidade de uma pandemia que já ceifou algo em torno de 200 mil vidas. Ao mesmo tempo em que esse suposto mandatário, que mereceria respeito, usa essa mesma pandemia para encobrir sua inoperância e irresponsabilidade, alegando que é culpa da outrora gripezinha a inanição da economia, que só se faz presente em promessas sem mostrar resultados. E não era, afinal, apenas uma gripezinha? Enquanto isso, a imprensa é que é tida como mentirosa apenas por mostrar os números, que sempre se soube que não mentem jamais, e por exibir o caos produzido pelo reincidente negacionismo. Eu finalizo com uma pergunta bem simples, de apenas 2 palavras. Até quando